Olá, como estão? Tudo bem? Que alegria poder mais uma vez estar com vocês nessa nova etapa desse trabalho de confecção dessa ferramenta. Damos glórias ao Pai por essa oportunidade, não é? Queremos então orar pedindo ao Senhor para que nos dê do seu conselho, da tua sabedoria, para que a gente possa realmente produzir algo de nós, desde o nosso espírito, não desde do conhecimento humano. E que cada um que recebe essa palavra, essa ferramenta, não receba apenas no seu racional, naquilo que você consegue entender, mas que você seja despertado a um processo de experimentar aquilo que vem desde o reino, desde os rios que fluem do trono do Senhor. Fecha seus olhos. Pai, mais uma vez, calamos a nossa alma, calamos o nosso ser, nos sujeitamos, Senhor, ao Teu Espírito, que nosso coração e mente possam ser conectados ao Teu trono, da onde ecoa a Tua voz, e possamos identificá-la em meio a tantas vozes que muitas vezes ainda operam em nós. Queremos silenciar essas vozes e amplificar a Sua, Pai. Nos ajuda. Temos consciência que o Senhor nos enviou o Espírito Santo, o Paracleto, o ensinador, o nosso ajudador, aquele que a Tua palavra diz que nos ensinaria todas as coisas, e é desde Ele, Pai. Desde essa manifestação do Teu ser em nós queremos aprender. Rejeitamos a árvore do conhecimento, do bem e do mal, e tomamos da árvore da vida, que é em Cristo. Então, Pai, em nome de Jesus, mergulhamos no Senhor, adentramos a esse ambiente de paz, de conhecimento de Deus, ambiente de plenitude, de amor. E desde aí, Pai, soltamos a nossa voz desse lugar alto, desse lugar que o Senhor preparou para os filhos. E cada um que está tendo acesso a esse material seja ministrado pelo Teu Espírito através dessa voz. Que as mentes sejam livres, o coração seja livre de todo engano, de todo conhecimento humano. Que os fundamentos que operam em nós sejam Cristo. Pai, Te glorificamos mais uma vez e declaramos o nosso amor. Pedimos o Teu conselho, a Tua sabedoria. Ilumina-nos, Senhor. Resplandece em nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá. Vamos fazer uma pequena recapitulação do que nós vimos na ministração anterior. Nós podemos ver a questão da baixa tolerância, a dinâmica da valorização, as drogas e a valorização. Vimos também o uso esporádico, aquele que já está usando com frequência, o dependente, os indicadores de dependência. Então hoje nós vamos avançar. Hoje nós vamos falar sobre o comportamento do adicto e vamos cada vez, vou voltar para você não ficar preso aqui. Cada vez que nós olhamos um pouco mais, quero chamar a sua atenção para isso. Nós vamos vendo que tudo parte desde um fundamento de sistemas de crença que nos moldaram como casa, como família. E as trevas têm investido nisso há muito tempo, não é? E precisamos então, como igreja, despertar para isso, despertar e começarmos a olhar que o que o Pai tem para nós não é apenas a salvação, mas o que o Pai deseja
isso hoje de manhã, enquanto estávamos fazendo o nosso devocional. O Pai nos trouxe, o que Ele deseja é ser um conosco. Isso é tremendo. Quando eu saio de uma plataforma apenas pela busca de uma salvação, pela busca de uma bênção, eu passo para uma outra plataforma, um outro nível de relacionamento com Ele, aonde eu desejo ser um com Ele. Porque disso se trata Cristo. Cristo veio nos fazer um com Ele. Por isso a palavra diz que nós somos nova criatura. Cristo em nós, esperança de glória. Somos um. João 17 vai falar isso, vai mostrar isso, que o objetivo de Cristo e na sua oração ao Pai, Pai, agora eles te conhecem, agora eles são um com o Senhor. E isso é tremendo. Saímos de uma plataforma apenas de buscar a bênção, buscar a salvação, para uma de nos tornarmos um com o Senhor e desde aí experimentarmos do seu poder, da sua transformação em nós, podermos ter a mente de Cristo, podemos ser um com Ele, podemos olhar para Paulo e entender quando Paulo diz: Senhor, eu só faço o que eu vejo o Senhor fazer. Então, nesse processo, de entendermos a adicção, de estarmos presos aos nossos desejos, que nós possamos então entender que é necessário um novo sistema de crença, remover o velho, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, e estabelecer um novo sistema de crença, mas não um novo sistema de crença estabelecido numa filosofia humana, seja qual ela for, em religião, não, mas que nós possamos estabelecer um novo sistema de crença desde a mente de Cristo, desde o coração de Cristo, desde ser um com Ele. E essa é a nossa esperança para a sua casa. Que se estabeleça esse tempo de luz, esse tempo de ser um com o Senhor, experimentar dele, do seu poder. Amém? Então, a nossa abordagem, aquilo que nós estamos ministrando, usamos sim algumas coisas da psicologia, algumas ferramentas que são interessantes, mas nós depositamos a nossa confiança em Cristo. É importante a medicina, a psicologia, a psiquiatria, é importante, mas nós sabemos que a ciência, a sabedoria deste mundo, ela é limitada, não é? Por quê? Porque se você entrar no site de algumas universidades de psiquiatria, você vai ver que não se leva em consideração o espírito. A gente já falou sobre isso lá na primeira ministração. Para que nós realmente sejamos transformados, livres, precisamos reconhecer que somos espírito. E o nosso espírito tem apenas uma fonte, da onde nós viemos, do Pai, e para onde nós vamos voltar, para Ele. Amém? Então possamos avançar hoje, entender um pouquinho mais, e você vai entender o que eu estou dizendo, desde a perspectiva da psicologia, algumas coisas interessantes que a gente vai trazer, e com o entendimento do reino, que a nossa esperança é sermos um com o Senhor, e quando somos um, e é o objetivo dele para o homem, somos plenos, somos livres. Então não precisamos de nada que mude as nossas emoções. Por quê? Porque Cristo é tudo em todos, tanto querer como realizar. E nisso cremos. Vamos adiante? Vamos adiante? Vamos lá então. Comportamento do adicto. Vamos entender, vamos olhar mais profundamente para que a gente possa entregar ferramentas, não é? Como se comporta um jovem adicto? Existem 4 pontos principais no comportamento do adicto, que geram consequências negativas nas seguintes áreas: relações interpessoais, no trabalho, no estudo, na economia, na saúde mental, na conduta e na saúde física. Então, todas essas questões na vida daquele que tem uma dependência química, uma adicção, ele vai se tornar disfuncional nessas questões.
E o que nós queremos é que nós sejamos não apenas funcionais, não que sejamos apenas funcionais em cada um desses tempos, mas que nós possamos desfrutar da vontade do Senhor para nós. Quando ele diz lá em Romanos 12 que transformei a vossa mente, para que vocês possam experimentar qual que é a minha boa, perfeita e agradável vontade. Uau, é isso que queremos. Não apenas nos tornar funcionais para este mundo, não, queremos mais. Queremos o reino, não é? Pessoas com problemas em sua saúde mental têm algo em comum que precisamos entender para poder resolver. Luz. Isso é luz. Entender, não aqui apenas, mas que possamos entender aqui, desde o Espírito. Primeiro ponto, são extremamente egoístas. É quase uma maldição, né? Algo muito característico e devido à sua valorização. Não importa o que está acontecendo ao redor, conforme ele valoriza as coisas, como ele vê, a lente que ele usa para enxergar o mundo. Não importa o que está acontecendo ao redor, seja com os seus filhos, seja com o casamento, com as finanças, com os amigos, não interessa o que o outro está passando. Só penso em meu próprio bem-estar. Um problema da adicção, um problema do comportamento do adicto. Podemos entender agora esse comportamento. Falta de controle. Há uma falsa sensação de autocontrole, mas não há vontade real de mudança. Isto é porque a vontade é mudada de acordo com o estado de ânimo. Ele perdeu o controle. Ele perdeu justamente o controle das suas vontades, das suas emoções. Ele está preso, não é? Então, é importante nós entendermos isso. Negação. Eles não têm problemas com as drogas. As consequências negativas que se evidenciam não têm relação com as drogas. Ou seja, ele nega que são as drogas que estão trazendo a consequência daquilo que está acontecendo no meu trabalho, nos meus estudos, na minha economia, no meu casamento. Negação. Negam que são dependentes. Negam que têm adicção. Obsessão. Os pensamentos são intrusivos, como se alguém os estivesse colocando ali, alguém colocando um pensamento. Obsessão. Eles não podem dominar. O conteúdo principal desses pensamentos estão associados a como conseguir a droga e o momento de consumi-las. Esses pensamentos intrusivos, que o adicto não consegue calar, não consegue sujeitar. E os pensamentos geralmente o levam a pensar como consumir, que hora consumir, com quem consumir. Eu passo a ter a minha mente bombardeada e passo a organizar a minha vida em relação a isso, em cima disso. O meu tempo, o meu dinheiro. Vamos lá. Recuperando a identidade. Então precisamos perceber esses movimentos internos para podermos então termos uma direção para contrapor, para resgatar, para aconselhar, para ministrar, para equipar, não é? Olha que interessante. Recuperando a identidade. Para se trabalhar com um adicto é necessário paciência. Isso não é novo para ninguém, não é? A abordagem, mas o nível, né, de paciência que tem que ser trabalhado em cada um de nós. Então, nós já falamos sobre empatia, já falamos sobre amor, Cristo em nós, não é? Desde essa paciência, não nós, mas da que o Pai gerou em nós. A abordagem nunca é direta no uso da droga. Entenda isso, nunca é direta no uso da droga. Temos que mudar a valorização, ver os sintomas, como a pessoa valoriza cada situação, ver os sintomas, ver o nível de coerência em sua conduta. São pessoas que querem se rebelar contra o sistema, mas não sabem como se quisesse gastar toda a sua vida num período muito curto de tempo, né? Este quadro que a gente acabou de ver nos mostra os sintomas
Se vimos esses pontos na pessoa, sabemos que ela precisa de ajuda. Se consome ou não consome, não importa. A questão não é se ela consome a droga ou não consome a droga. Mas eu preciso ver esses pontos que a gente acabou de ver aqui, esses pensamentos, né? Esse egoísmo, falta de controle, a negação, a obsessão, são alguns pontos que eu preciso olhar e resolvê-los. Quando eu resolvo essas questões, a droga desaparece. Vamos lá. O problema não é o consumo, o problema são os assuntos que ela tem para resolver. Esse é o nosso modelo de trabalho de prevenção e ajuda. Ok? É assim que nós trabalhamos, é assim que nós abordamos, é assim que nós vamos cuidar da pessoa que tem esse problema. O consumo, como a gente já entendeu, é o final. Temos que tratar o que está dentro. Aqui é interessante, olha só, comentário, o adicto em recuperação associa o seu erro com quem ela é. Isso é, muitas vezes nós somos rotulados, né? Pessoa que consome, ela é adicto. Se ela deixa de consumir, ela é um ex-adicto. Dessa maneira, a pessoa não se qualifica e não toma a personalidade do seu erro. Exemplo, alguém que faz uma estupidez, ela não é estúpida. Então, olha só, a pessoa pega uma caneta e a joga e diz, isso é um projétil. Não, ela serviu como um projétil, mas continua sendo uma caneta. Somos filhos de Deus e qualificados para este fim. Não podemos qualificar as pessoas e dar-lhes uma identidade falsa. Não dizemos para o adicto viver com medo, mas com temor. É diferente. Você é ex-adicto. Se esforce com toda a sua força para não voltar a usar. Isso é, temos que desenvolver sua identidade como filho de Deus. 2 pontos rapidinhos. Primeiro, as trevas sempre vão querer associar quem somos com aquilo que praticamos. Então, eu sou uma prostituta, eu sou um enganador, eu sou um manipulador. Não. Eu estou praticando isso. E uma vez que eu deixo de praticar, aparece a minha verdadeira identidade, quem eu sou. Então, na questão dos adictos, da dependência, eu não posso afirmar que eu sou um adicto em recuperação. Não, eu sou um ex-adicto. Eu parei, eu não uso mais. Isso já não faz mais parte da minha nova natureza. Isso já não faz mais parte da minha nova vida. E essa mentalidade sendo trabalhada vai me desvinculando dessa realidade de adicção. Então, se todo dia eu afirmo, eu sou um adicto em recuperação, o que eu estou dizendo? Que eu permaneço em adicto o resto da minha vida. Eu estou colocando um título, um crachá na minha vida, associando o que eu sou, um filho de Deus, a algo que as trevas colocaram como torcido em mim. Então eu não sou. Quando eu tomo consciência, isso muda tudo. Opa, minha identidade é Cristo. A minha realidade é Cristo. O meu pensamento é Cristo. E desde aí, eu vou desassociando de todo o meu ser dessa velha natureza, da consequência de uma velha natureza caída que me envolveu por um tempo. Eu sou uma caneta, eu não sou um projétil. Eu fui usado como projétil. É um exemplo. A outra questão é justamente sobre o temor, não o medo. Então eu tenho medo de voltar, eu tenho medo de cair, eu tenho medo de me prejudicar novamente. Não temos que ter medo. Nós temos que ter temor. O medo me afasta de Deus. Mostra que eu não confio. Me leva a me esconder.
Foi isso que aconteceu com Adão depois que comeu do fruto. O pai se apresenta no jardim, Adão estava escondido. Ali entrou o medo no homem. Mas o temor fala de um relacionamento. Sabe esse relacionamento seu com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu melhor amigo? Que muitas vezes aparecem situações que você pode, de repente, cruzar uma linha e fazer algo que vá contra eles, que vá feri-lo, que vá magoá-lo, que vá prejudicá-lo. Mas você fala assim, não, eu escolho não fazer, porque eu tenho temor. Que temor? Temor de ferir o meu pai. E esse é o sentimento dos filhos, não medo. O meu medo, o meu temor, na verdade, é de fazer algo que fira o meu pai e o magoe, porque eu o amo. Então o temor, a questão da adicção, da droga, da dependência, o pai nunca quer ver o filho numa situação de escravidão, sofrendo, como sofre. Então, ele vai gerar em mim temor. Pai, não é só por mim. Não é só para eu estar bem. Não é para eu me sentir funcional e conseguir levar a minha vida ou conseguir as minhas coisas. É mais que isso. Eu descobri, eu sei da onde eu vim, quem me criou. E com muito amor e temor, Pai, aquilo que tiver que ser feito, para que eu não o fira, para que eu não o magoe, para que eu não manifeste mais nada das trevas, nenhuma maldade, eu morro para mim mesmo. Você entende agora quando Jesus diz assim, aquele que perder a sua vida, a ganhará? Esse é o nível de violência que precisamos para vencer. Não só a adicção, mas tomar o reino. A palavra vai dizer que o reino de Deus se toma na força. Não a força humana, mas da força de romper com os meus desejos caídos. De romper com aquilo que meu corpo pede, a ponto de sujeitá-lo a Cristo. Aleluia, que tremendo que é isso. E aí vamos chegar num ponto que Paulo diz, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Aleluia. Olha o nível de transformação, de sujeição que precisamos para sujeitar e tomar de volta a nossa identidade. Você não é. Você é um ex-adicto, você não é um adicto em recuperação. Você é um ex-adicto. Você é filho. Isso já não está mais em você, em nome de Jesus. Por que alguém começa a consumir drogas? Os motivos são múltiplos e não são sempre os mesmos. Mas o principal é querer mudar o estado emocional. Vamos bater nisso. Então, o motivo principal é querer mudar o meu estado emocional. Por isso, eu busco as drogas, os remédios. Há pessoas que começam a consumir por tédio, uma dificuldade de elaborar a rotina. É uma característica comum entre os jovens. Quando um jovem diz, estou entediado, ele está falando algo muito grave. E a gente vê muitos jovens nessa condição, infelizmente. E aí é uma porta aberta, não é? Às vezes os pais não sabem ler a palavra entediado. O principal motivo de frustração em adultos é o aborrecimento. O aborrecimento não é apenas para crianças de 4 ou 5 anos. Então o adulto, quando é adulto, ele tem que saber elaborar, ele tem que saber lidar com essa emoção para não estar entediado, aborrecido, e buscar na substância a alteração do seu humor, não é? E os jovens também.
O jovem entediado, ele vai buscar algo, ele vai se sentir angustiado e vai buscar algo para consumir, para mudar o seu estado emocional. A pior forma de treinar alguém que diz estou entediado é dizer: toma um dinheiro, tira um dia de folga. Essas coisas não vão resolver o tédio. Isso não se resolve assim. Você vê muitos pais, às vezes, vê o filho, a filha tristes ou atravessando por um processo de elaboração, né, de vencer uma tristeza, de vencer um tédio, e através do dinheiro, através de dar coisas, presentes, estimulamos eles a saírem do estado emocional, a buscarem algo externo. Uau! É muito perigoso. É muito perigoso. Eu preciso entender. Porque muitos jovens, na escola, quando estão entediados, vão em busca de alterar o seu sistema emocional e, de repente, muitos são apresentados à droga, ou à pornografia, ou em tantas outras coisas que vão nos moldar e vão tomar os nossos desejos. Não podemos, não é assim, não é? O tédio é estar sem... Então temos que entender o que é o tédio. O tédio é estar sem propósito, é não saber para que existe nesse momento. Ela cai num vácuo, ela cai num vácuo de pensamentos, ela não conhece o seu propósito, ela não sabe o que fazer, ela fica angustiada, não é? Então ela quer alterar esse estado, ela vai atrás do sexo, ela vai atrás da droga, ela vai atrás da prostituição, da pornografia. Uau! E aí entendemos o comportamento de muitos. Buscam o quê? Preencher esse tédio com algo que altere o seu sistema emocional. Uma pessoa que sai das drogas e não tem um propósito de existir, é muito provável que volte a consumir. Por isso funcionam tão bem esses programas que são de formas contínuas. Existem algumas organizações que colocam as pessoas para trabalhar. O grande problema é que não treinam seu sistema emocional. E quando elas saem, se encontram novamente sem propósito, voltando a consumir. Por isso as pessoas retornam para suas casas, dependentes do sistema que a internou. Então, muitos são internados 1, 2, 3, 4, 5 e muitas vezes já não saem mais desse sistema. Por quê? Porque foi criada uma barreira, uma fortaleza, onde ele está dentro, sendo blindado, para que ele não lide, para que ele não experimente mais sentimentos como tédio, né, como tantos outros que dentro de uma casa precisam ser administrados, mas por algum motivo não foram treinados emocionalmente. Então, quando voltam de uma clínica e voltam para casa, não tem as ferramentas para lidar. E é disso que nós estamos falando, de equipar, de dar ferramentas não naturais apenas, e algumas coisas nós vamos falar, mas entregar ferramentas espirituais que realmente tratem do ser humano como trino, como pleno, de uma forma completa. Amém? Então qual que é a diferença na igreja? Quando a igreja assume essa conduta, essa posição de equipar, de sanar, qual é a diferença com a igreja? Dentro do ambiente espiritual, a pessoa adota uma identidade pessoal com Deus, ou em Deus, que lhe dá liberdade onde quer que se encontre, porque lhe dá identidade, ou seja, um propósito. Quando trabalhar com alguém com problemas emocionais, problema emocional, mostre-lhe um propósito e vai encontrar alguém com os seus problemas resolvidos. O tédio é um dos principais problemas a serem resolvidos na vida de um jovem com problemas de droga. Então, olha só, preciso tratar uma diferença aí. Tá de espirrar.
Perdão. Quando nós falamos de igreja, nós de repente olhando para isso, nós vamos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é de um jovem que vai a um templo religioso e vai começar a ocupar todos os dias da semana com atividades na igreja. Ok? Não, isso não é identidade pessoal em Cristo. Não é. O propósito que realmente transforma, isso é tremendo eu entender, é quando esse jovem ele é inserido em Cristo e começa um processo de limpeza, um processo de transformação em arrependimento, metanoia, mudança de mente, mudança de conduta, de ser ministrado, de oração entre irmãos. A sua vida é direcionada, é apoiada, vai se transformando num jovem onde ele aprende a ir até a fonte. Apontamos a Cristo. A fonte que jorra, como vimos no primeiro slide da primeira ministração. A fonte que nós bebemos, tomamos e nunca mais temos sede. E aí nós nos transformamos em fonte para a vida eterna. De nós começa a fluir algo novo que vai transformar tudo ao nosso redor. Uau! Aí está o reino de Deus. E aí essa é a proposta, de realmente nos afastar da velha natureza e nos aproximar daquela que Cristo, o Espírito vivificante, o primogênito de uma nova criação, o primeiro entre outros irmãos, conquistou para nós na cruz. E esse é o processo dinâmico do reino. A cada dia eu experimentar da minha identidade de Cristo e ir vendo essa transformação na minha vida e em tudo que me rodeia. Mas partir não de um templo, mas partir desde mim e da minha casa. Ah, mas a minha casa ninguém... Não, começa de você. Você é a fonte que jorra. Ah, mas qual é o papel então da igreja? A igreja ela é colaboradora do Espírito. A igreja ela vai colaborar com aquilo que o Espírito Santo já está fazendo. É tremendo a gente entender. Nós vamos entendendo devagarzinho, nós vamos compreendendo isso. Mas para que você entenda que a transformação, a entrega da identidade, a entrega do propósito, a fonte é Cristo. Não associando religião ou buscar em filosofias humanas, filosofias religiosas, ou um Cristo histórico, ou um Cristo que me torna uma pessoa que faz muitas coisas, ativista dentro da igreja, porém não somos transformados. É desde essa transformação a proposta. Vamos lá. Outro tema. A timidez. É muito importante, é muito interessante a timidez. Às vezes algumas pessoas dizem, sou tímido, e crê que por ser tímido é uma pessoa humilde, ou acha que é uma pessoa que tem muito baixa estima. Isso é uma mentira. O tímido não tem baixa estima. Ele tem uma muito autoestima e uma muito baixa autoconfiança. São duas coisas diferentes. Vamos entender. É mais um processo interno que a gente está olhando, que se nós não aprendemos a lidar e ver isso de uma forma mais ampla, através do Espírito, isso pode ser uma porta para querermos nos sair de um sistema emocional tímido, enganoso, mentiroso, e através de uso de substâncias me extravasar, me liberar, me sentir melhor porque deixei a timidez de lado e experimentei uma pessoa mais confiante, uma pessoa mais... Opa! A que custo? Não é? O tímido,
tem sofrido rejeição durante sua vida e hoje não quer se expor publicamente, para que não voltem a rejeitá-lo. Olha a fonte da timidez. Como fizeram antes, é um mecanismo de defesa, porque ele se quer tanto, ele deseja tanto assim, ele não quer sofrer, mas não quer se expor. Por isso, muitas vezes consomem drogas para enfrentar a ridicularização, a possibilidade de cometer erros, dentre outros. Pois é, cantores usam drogas antes de seus shows. Não vamos generalizar, mas eu venho de uma geração onde era comum, né? Eu gostava de AC/DC, de Iron Maiden, né? Eu gostava de Janis Joplin, eu gostava de Ozzy Osbourne, e aí vai. Sabia o nome dos integrantes das bandas, decor, e o que mais me... Uau! Eles estão doidão, eles estão, uau, estão abafando, uma liberdade. Mas na verdade, muitas vezes, e hoje a gente vê a notícia deles já com mais idade, né? Processos de demência, processos de morte por overdose, por N coisas que, excesso de droga, de bebida alcoólica, que usavam para, antes do show, poderem dar tudo, entre aspas, se desinibirem e poderem fazer coisas que sãos não fariam. Então eles precisavam ser aprovados, precisavam fazer, então eles usavam para desbloquear, e é uma armadilha. Queremos usar muitas vezes para desbloquear e fazer coisas que nós não fazemos normalmente e achamos, uau, está abafando, mas na verdade não, estamos nos matando. Estamos entrando num sistema de escravidão. As pessoas que possuem a baixa, então não estou generalizando, né? Se você é cantor de rock ou qualquer segmento, me entenda, não estou generalizando, mas muitos usam, tá? E você sabe disso, tá bom? As pessoas que possuem a baixa estima têm tendência a se expor mais. Por exemplo, para ficar bem com os companheiros. Então a pessoa que tem baixa estima, ela sempre está manipulando. Como? Olha, só eu faço isso mesmo. É só eu que erro mesmo. Olha, só eu que sou atrapalhado. Olha, só eu para me vestir desse jeito. Olha, ou seja, está o tempo inteiro argumentando, manipulando para ficar bem com os seus companheiros. Isso é baixa estima. Então a baixa estima, na verdade, ela vai se expor já se antecipando, se protegendo, para otimizar a energia, tirar o peso da sua conduta, trazendo uma sensação de alívio. Pela amizade, quando o consumo faz parte da atividade do grupo, se sujeita a coisas que normalmente não se sujeitaria para ser aceito. Por culpa dos pais ou tutores, quando há falta de controle, na maioria dos casos existe o fator não há limites. Que não há limites, ou seja, muitas vezes os pais não impõem limites sobre a criança, não põe controle, né? E aí a criança ela cria esse modus operandi, né? Essa forma de pensar de que eu tenho que fazer alguma coisa, mas minha autoestima está baixa, então eu uso da manipulação, eu vou precisar me desinibir. Isso é muito perigoso. É muito raro em um lugar onde há controle o uso das drogas. Olha que interessante isso. Pode ocorrer, mas é muito mais difícil. Existe um estudo que mostra que onde os pais exigem que seus filhos façam as refeições juntos, almoço, jantar, o interesse desse jovem por sexo acontece bem mais tarde. Isso significa que conseguem manejar suas impulsividades ao longo da sua vida, simplesmente por se sentar e comer em família. Quantas refeições vocês fazem juntos durante a semana? Uma coisa tão simples. Quando nós entendemos isso, minha filha já fez 12 anos, aos brancos, né? Dá para contar nos dedos
quantas refeições nós fizemos. É lógico, alguma situação que se apresenta, tal, mas quando estamos em casa, estamos sempre à mesa. E isso que eu estou falando, nós estamos colhendo. Não estamos falando de algo que é teórico. Mais uma vez, eu só estou falando essas coisas para vocês porque experimentamos de tudo isso. Essa questão da timidez é algo que eu luto, mas sabendo que a questão da baixa estima, né? Ou seja, como a gente falou aqui, a autoestima, eu quero me poupar para não sofrer, então eu me fecho em mim mesmo e fico observando, né? Me defendendo o tempo todo, porque falta confiança. Interessante isso, né? Então, é algo que eu estou lutando, eu estou me aperfeiçoando com isso. Por quê? Porque o Pai tem me levado a esferas de atuações e me confrontado a ser livre. Para que eu possa desempenhar o meu papel, eu não posso ser tímido. Eu não posso ter uma autoestima de mim mesmo, como também não posso ter baixa confiança. Por isso eu deposito em Cristo. Por isso eu me sujeito aos meus irmãos. Por isso eu deposito a minha confiança em Cristo Jesus. Ou seja, são valorizações que eu faço que mudaram a minha emoção e a minha conduta. Então, estou falando isso, dando testemunho, porque não é algo teórico. Ok? Vamos lá. Quantas refeições fazemos na mesa com nossos filhos? Uma pessoa consome droga para mudar seu estado emocional. Querem mudar quimicamente o que sentem. Isso é muito claro e é algo muito perigoso. Entendemos isso. Vamos lá. Próximo tema. Usando as ferramentas corretas. Vamos aprender como abordar uma pessoa com esta problemática. Se alguém quer mudar seu sistema emocional, não há nada melhor do que educar seu sistema emocional para ajudar quem quer deixar a adicção. Opa, não é para fulano, não é para Beltrano, opa, é para mim. Então, se realmente eu quero transformação na minha casa e há alguém na minha casa com esse problema, eu tenho que me equipar, começar por mim. E uma vez que eu tenho as ferramentas, eu posso ajudar. Você está disposto a assumir essa posição para ajudar seu filho, ajudar seu marido, a sua esposa? Não apenas apontar o dedo, como nós já vimos, né, na outra ministração, assumimos um papel de juiz. Não, ele tem que mudar, ele precisa de ajuda. Não, é ele que usa. Não, a culpa é dele. Ó, ele não é responsável. Ó, ele que... Opa! Para nós todos. Começa por nós. Não vamos levá-lo numa clínica. Vamos levá-lo a um psicólogo, um psiquiatra. Vamos dar remédio. Vamos... Opa! Temos que olhar para nós. Nós somos os responsáveis. Se o Senhor me deu uma casa, uma família, é porque Ele viu em mim capacidade para administrar. E eu tenho todas as ferramentas em mim para lidar com a minha família. Preciso entender isso. Eu não posso terceirizar. Não é? Precisamos começar a nos mover no desenho original de Deus, como casas, como famílias. Temos um jardim do Éden, cada família é um jardim. E cada jardim tem as suas características, mas existe apenas uma voz no jardim de Deus, que é a voz do Espírito Santo. Ele nos instrui, Ele já nos equipou. Se não lhe damos as ferramentas, do que adianta tirá-los? Temos que buscar a ressignificação, mas só conseguiremos se usarmos as ferramentas. Caso contrário, continuaremos a pensar mal, ou seja, errado. Podemos até nos tornar funcionais, mas no lugar errado, não na plenitude de Cristo.
Exemplo, uma pessoa que diz ter sido abandonada pela própria mãe leva um peso emocional muito grande por isso. Ressignificando, ela entende que a mãe não a abandonou. Começa a entender outros fatores que a obrigaram a essa atitude e acaba superando aquela situação. Ressignificando, consegue ter um relacionamento melhor com a sua mãe, pois mudaram as suas emoções, porque mudou aquilo que ela dava significado, valoração, valorizava. Uau, tremendo isso. É tremendo. Tremendo. Eu, quando eu era pequeno, fui criado por vários anos pela minha avó, né? O meninão criado pela avó. E eu lembro que, às vezes, minha mãe, ela viajava para São Paulo e a casa da minha avó era no interior. E eu lembro, eu deitado na cama com a minha avó, hoje é sábado, vovó, hoje é sábado. Por quê? Sábado era o dia que minha mãe vinha. Só que às vezes chegava sábado, minha mãe não vinha, e virava a semana, e só na outra semana. E aí o que acontecia? Eu lembro disso até hoje, como isso marcou. Só que eu lembro que eu ficava muito triste. Aí eu só queria dormir, eu lembro disso, queria dormir. Ou seja, era um recurso que, como criança, eu usava para lidar com as minhas emoções. E é outro fator que eu lutei muito com essa questão de fuga, né? E depois que eu cresci, eu vi que existia algo em relação à minha mãe. Mas em Cristo, o Pai nos ministrando, eu valorizando novamente, dando valor novamente àquilo que aconteceu, eu entendi e perdoei. E pude ter um novo nível de relacionamento com a mãe. Né? Por quê? Porque ela precisava trabalhar. Ela precisava trazer dinheiro para a casa da minha avó. Eles eram rígidos. Não tinham muito recurso. Uau! Então não se tratava de me abandonar, mas se tratava de buscar o melhor. Aquilo que ela podia fazer naquele momento. Não é? E você, qual que é o seu exemplo? O que tem ainda aí pendente? Que você pode olhar e de repente dar um novo valor a isso, mas desde uma perspectiva de mais maturidade. Né? Um exemplo que você vai entender o que é ser filho quando você é pai. Como traz clareza. Né? Quando você é pai, você se vê pequeno, você fala, poxa, por que eu pensava assim, eu fazia isso, poxa, agora eu entendo. Ou seja, me perdoe se eu estou falando muito ou seja, tá? É vício linguístico, né? Me perdoe. Então, eu preciso ressignificar. Eu preciso, através da maturidade que eu tenho hoje, começar a dar valor para as coisas de uma forma diferente, entender que as minhas emoções estão muitas vezes alteradas porque eu ainda não fiz esse processo. Né? As pessoas que têm a ferramenta podem ir, e se eu aprender isso, eu posso ensinar. Se eu não aprender e não experimentar em mim, eu vou falar de uma teoria, pegar esse material, escrever, falar de uma teoria e não experimentar, é vazio. O que eu quero passar para você é algo que nós realmente experimentamos. E por isso esse material está guardado há tanto tempo, há mais de 6 anos. E agora o Senhor nos permitiu gravar. Muito interessante isso, nesse tempo. As pessoas que têm a ferramenta podem ir ao passado e fazer a ressignificação de uma forma ordenada e eficaz de todas as situações que geraram pendências, distúrbios emocionais. É uma escolha. Exemplo, quando pequenos vivemos situações e quando crescemos, a visão dessa situação são às vezes catastróficas pela perspectiva que tivemos, às vezes de criança. Olhando hoje, não teriam muito efeito. Eu coloquei aqui um exemplo, quando eu era pequeno, eu jogava futebol no fundo de um quintal, que na época eu achava que era o Maracanã, era enorme o campo. E eu olho hoje, da minha lembrança, eu vi ele enorme. E esses dias, numa cidadezinha aqui pertinho, eu fui lá, passei por lá e fui dar uma olhada nessa casa.
Querido, o quintal é muito pequeno. Eu falei, como que a gente jogava bola ali? Não cabe. Ou seja, quando você é pequeno, as coisas se tornam gigantes. Você não sabe lidar com muitas coisas. Por isso precisamos hoje alinhar a perspectiva de muitas coisas. Hoje eu olho e penso, como cabíamos, né, jogando ali? Hoje, olhando, tenho a condição de ressignificar e ordenar aquele momento de uma forma real. E aí começamos a entender, poxa, por que não pensamos no que pensamos? Por que não entendemos o que sentimos? Por que não olhamos novamente para os acontecimentos para que possamos ressignificá-los? Como fazemos isso? Né? É algo que temos que passar, ressignificar, revalorizar, dar valor hoje naquilo que vivemos atrás. Isso vai nos ajudar muito. Por que sentimos o que sentimos? Algo muito característico em pessoas com problemas em sua saúde mental é que nunca pensam no que sentem. Sequer sabem definir o que sentem. Estou me sentindo mal. Me sinto sozinho. Como pode alguém se sentir sozinho? O sentimento de solidão, na realidade, não existe. Existe a crença de solidão e o sentimento de tristeza. Mas se as pessoas querem se livrar de um sentimento que não existe, ela não vai conseguir sair dessa situação. Por isso precisamos entender como isso funciona. Podemos estar no meio de muitas pessoas e estar crendo que estou sozinho e sentindo tristeza e angústia. O problema é que as pessoas não sabem o que estão sentindo. Me sinto confuso. A pessoa está confusa, mas está se sentindo perturbada. A perturbação é um estado emocional, produto da confusão. As pessoas não pensam no que sentem, não sabem o que estão sentindo. Se não sabem, não podem ter uma melhor qualidade de vida. Para ajudar alguém, temos que chegar no fundo da situação na qual ele está pensando naquele momento. Me sinto mal. O que você está pensando? Estou pensando que me sinto mal. Agora, me conte por que você está se sentindo mal. Insistir até chegar ao ponto. O único recurso que temos para chegar ao ponto é o pensamento da pessoa. Eu preciso ver o que ela está pensando. E como que eu vejo? Ela tem que falar. Quando ela fala, eu posso ver o que ela está sentindo. O que ela está pensando. O que está pensando? Não sei. Me diz o que você está sentindo. Olha só. Vamos ajudar. Me fala então o que você está... Você não sabe o que está pensando? O que está sentindo? Estou irritado. Daí já temos um parâmetro. Um sentimento de ira. Está se sentindo injustiçado. Assim temos uma pista. Temos que insistir até chegar ao ponto. Se a pessoa não define o que sente, ficamos sem ferramentas para poder trabalhar. Temos que insistir até saber o que está sentindo ou pensando. Olha só, você que está tendo acesso a esse material, como isso é importante. Às vezes você é pastor, às vezes você é uma pessoa que foi chamada a ajudar pessoas, ou na sua própria casa, você não entende por que o seu filho age de certa forma, você não entende porque o seu marido age de alguma forma, a sua esposa. Ou seja, nós precisamos começar a olhar para aquilo que pensamos e começar a identificar por que sentimos o que sentimos. Porque senão não podemos avançar. Isso eu falo para vocês que é algo que nós podemos aprender com a psicologia, psiquiatria. Existem abordagens, e nós vamos ver isso agora, através de um vídeo, entender um pouquinho melhor. Porém, eu quero chamar você a experimentar isso desde o espírito. Ou seja, ressignificar desde Cristo. Começar a trazer as verdades de Cristo, trocar pelas mentiras. O meu sistema de crença consiste nisso. Eu
ajo, eu tomo decisões, me comporto de determinada forma, porque existem verdades em mim. Algo que eu tomei como verdade, por isso eu ajo, por isso eu tomo essa decisão, por isso eu me comporto dessa forma. Mas a palavra vai dizer assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Existe uma verdade em Cristo. Existe uma verdade que é soltada pelo Espírito Santo. E essa verdade vem substituir a esse velho pensamento. E aí, pela fé, eu posso experimentar dessa nova realidade que vem através do conhecimento da verdade, que me liberta. Então eu posso escolher em obedecer a Cristo, que é a verdade, ou continuar obedecendo a mentira que foi revelada, foi descoberta. Isso é remover véus, isso é revelação. E poder viver, poder agora revisar cada ponto, cada verdade que está dentro de mim e substituí-las pelas verdades de Cristo. O que Ele fala, dirigidos pelo Espírito Santo. E aí somos novas criaturas. Por quê? Porque já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque todas as minhas verdades que as trevas embutiram como verdade foram descobertas por Cristo, expostas na cruz do Calvário. E eu posso me conectar a essas verdades pelo Espírito Santo, pelas promessas, e viver essa nova história. E começar a ressignificar, revalorizar. E tudo em mim é transformado, inclusive as minhas emoções. Já não há nada que possa resistir ao poder dessa transformação. Nada pode, nada pode. Então quero que nós possamos, já com esse fundamento que eu acabei de te explicar, vamos olhar para uma forma que a psicologia explica, para você entender o que eu vou falar. Como que é essa dinâmica? Como isso funciona na prática? Vamos ver se eu consigo apresentar para você. Presta atenção aí, vou pôr meu foninho de ouvido, também quero ouvir. Quero interagir com você com esse vídeo, para que não fique também longo, né, o nosso vídeo, para a gente possa avançar para a próxima etapa. Presta bastante atenção. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Quando abordamos o behaviorismo radical, vimos que Skinner estuda o pensamento e as emoções como comportamentos e não como processos relacionados à mente. Para ele, o que chamamos de mente não existe. Bom, outros psicólogos não concordavam com ele, não, e começaram a incluir o estudo da mente nas análises que tentam explicar o comportamento humano. Edward Tolman, criador do behaviorismo cognitivo, foi um dos primeiros psicólogos entre aqueles que queriam estudar a mente naquela época. Sua psicologia concorria com o behaviorismo radical de Skinner. Na verdade, Skinner teve muitos concorrentes nos anos 1940 e 1950. Mas só nos anos de 1960, os psicólogos que estudavam raciocínio conseguiram desafiar de fato o reinado do behaviorismo radical. Foi justamente em meados daquela época que emergiu a psicologia cognitiva, com um conjunto de teorias muito interessantes que ficaram conhecidas como cognitivismo. Mas as teorias cognitivas não contrariam o behaviorismo por completo. Na verdade, elas ampliam a equação behaviorista. Veja só. Se o behaviorismo está preocupado em estudar estímulos, respostas, reforços, punições, o cognitivismo quer ampliar esta lista de itens para incluir a cognição, ou seja, o raciocínio. Afinal, se o indivíduo percebe um estímulo, isso aumenta as chances de ele emitir uma resposta. Aquele estímulo que foi percebido precisa ser processado pela mente antes que o indivíduo ofereça a tal resposta. É esse processamento cognitivo de informações que interessa aos cognitivistas.
A ideia de que a mente é um poderoso computador que armazena e processa informações é provavelmente a principal marca do cognitivismo. A ciência da computação teve uma grande influência na criação dessa analogia que deu origem a muitas teorias que tentam explicar como a mente processa e guarda informações na memória e como ela recupera essas informações quando precisa. Vejamos uma dessas teorias. Em 1968, os pesquisadores Richard Achtson e Richard Schifrin criaram uma teoria que tenta explicar como a mente humana recebe, processa e armazena informações. Segundo essa teoria, existem 3 diferentes sistemas de memórias interagindo entre si. A memória sensorial, que capta informações, a memória de curto prazo, que processa essas informações, e a memória de longo prazo, que armazena tudo. Dê uma olhada. Imagine que a memória humana é uma casa com 3 cômodos. O cômodo de entrada é a memória sensorial. Nesse cômodo são recebidas todas as informações captadas pelos sentidos, ou seja, pela audição, visão, tato, paladar e olfato. As informações recebidas pelos sentidos ficam nesse cômodo por pouquíssimo tempo, milissegundos. Logo em seguida são transferidas para o segundo cômodo, a memória de curto prazo, que hoje é mais conhecida como memória de trabalho. Bom, nesse segundo cômodo a informação é processada para que o indivíduo dê uma resposta ou para ser armazenada mais adiante. Perceba que esse segundo cômodo é pequeno, não é possível manter muita informação nova nele de uma só vez, pois sua capacidade é bem limitada. Por isso, não é possível aprender muitas coisas novas ao mesmo tempo. Se eu falar 3 números completos de telefones e pedir para você memorizá-los agora, provavelmente você não vai conseguir lembrar de nenhum número por completo. É muita informação nova para a memória de curto prazo. Por isso, em questão de segundos, algumas dessas informações novas são descartadas e outras são enviadas ao terceiro cômodo para serem armazenadas. Esse terceiro cômodo é a memória de longo prazo. Aqui, o espaço é imenso. Dá para armazenar uma quantidade praticamente infinita de informações e por muitos e muitos anos. Tudo que você já aprendeu na vida está armazenado aqui, até aquelas lembranças da infância. A propósito, sabe como a lembrança acontece? Quando nos lembramos de algo, isso quer dizer que uma informação antiga já armazenada foi trazida lá da memória de longo prazo de volta para a memória de curto prazo. Lembrar é isso. E veja que coisa curiosa. A memória de curto prazo, esse cômodo pequenininho que não sustenta muita informação nova de uma só vez, pode sustentar quantidades enormes de informações antigas trazidas lá da memória de longo prazo. Não é interessante? Isso quer dizer que é nesse cômodo pequeno, chamado memória de curto prazo, que convivem informações antigas com informações novas, recém-chegadas. Aquela informação antiga ajuda a gente a compreender melhor a informação nova. Por exemplo, tudo que você já assistiu na sua série de televisão preferida te ajuda a compreender melhor os episódios novos da série. Já a informação nova pode nos ajudar a modificar as informações antigas. Por exemplo, quando você descobre que o mocinho da série é, na verdade, o bandido, isso modifica muitas das coisas que você achava que sabia sobre a série. Interessante, não é? Existem muitas outras teorias de processamento da informação igualmente interessantes. Você pode conhecer, por exemplo, a teoria dos níveis de processamento acessando a apresentação interativa que está logo abaixo desse vídeo. É só rolar a página. Eno atua em ciência. Tremendo, não é? Entrou até uma propagandinha do Eno aí. Meus irmãos. Então, a gente olhando para tudo isso, a gente começa a entender algumas coisas. Como que funciona. E por entender como funciona, nós podemos então começar a interagir com esses pensamentos e começar a trabalhá-los. Para quê? Para que as nossas emoções elas
sejam transformadas e eu possa então começar a governar sobre os meus desejos, sobre aquilo que eu sinto. Vamos entender um pouquinho mais, resumindo o que ela disse, né? O behaviorismo versus cognitivismo. O modelo behaviorismo comportamental diz que ante cada estímulo há uma resposta. Essa resposta pode ser emocional ou de conduta. Estímulo, resposta. Acontece algo e algo há de resposta. A diferença entre o modelo cognitivo e o behaviorismo, até agora uma das mais sustentadas e seguidas, encontra-se na intervenção entre o estímulo da cognição e a resposta. Ou seja, estímulo, como eu valorizo esse acontecimento e, de acordo com como eu valorizo, eu sinto. Essa é a diferença. Então, o modelo behaviorismo diz que, para cada estímulo, há uma resposta. A internação é muito usada nesse modelo. Então, quando você interna um adicto, uma pessoa dependente, por quê? Porque vai se tratar justamente isso. Se tratar dessa forma, ou seja, as coisas estão acontecendo, já não existe nenhum processamento de valorização. Eu estou usando a minha memória de curto e velho prazo para tomar as minhas ações e como eu sinto. Então isso, nesse diagnóstico, geralmente a pessoa ela vai para um processo de internação para ela voltar a perceber justamente e ser trabalhada essa valorização, né? Pessoas que ficam anos internadas, pois acreditam que ficar sem usar vai remover o seu desejo, mas quando volta à sociedade, volta a consumir. Então, nas clínicas, o tratamento ele visa tirar essa conduta, mas sem trabalhar especificamente a questão da valorização ou da crença. Então, muitas vezes a gente é liberado, vamos trabalhar a espiritualidade, vamos trabalhar uma filosofia, ok, ajuda a muitos? Sim, ajuda, mas a chance de que haja uma recaída, me torne disfuncional novamente é muito grande. Agora, a proposta que nós estamos trazendo diante desse modelo que nos mostra como funciona, de uma forma como o homem natural funciona, desde a psicologia, da psiquiatria, porque eles não veem o homem como um ser espiritual. Por isso ele fala ali que o primeiro sentido, né, está ligado ao olfato, ao paladar, ao ouvir, ou seja, o sensorial apenas do corpo humano. Como a gente viu lá no primeiro vídeo, o homem espiritual, aquele que é um ser pleno, quando eu olho para isso, eu vou começar também a considerar aquilo que vem do espírito, e eu começo também a imprimir na minha alma, no meu sistema cognitivo, essas impressões que vêm do céu. E aí há uma diferença, porque se eu olho para a Bíblia, para a palavra de Deus, apenas como um livro histórico, e tento trazer aquilo que está escrito ali, o Logos, para a minha memória, para minha memória, o meu sistema de crença, é um nível de atuação. É um nível de atuação. Agora, por quê? Porque isso veio pela percepção humana, daquilo que eu consigo entender. Nós vamos chamar isso de, vamos meditar. Muitas vezes vamos meditar e vamos buscar na nossa consciência o que nós sabemos sobre um determinado assunto, e isso vai gerando em mim, então, uma tentativa de compreender melhor. Mas a proposta do reino de Deus, e aí eu não estou falando de religião, eu estou falando do reino de Deus, Cristo, Jesus, a proposta é, quando ele diz, eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vos mandarei o Consolador, o Espírito Santo da promessa que vos ensinará todas as coisas. Opa, peraí.
Então, existe uma fonte espiritual que, através da minha vida, ela vai, das minhas escolhas, ela vai começar a me influenciar. Eu preciso crer. O que o Pai espera apenas é isso. Eu creio nessa voz. Eu creio na voz do Espírito Santo. Eu creio em Jesus. Eu creio nessa voz. E eu creio que essa voz vai falar ao meu coração. Opa! Olha aí a memória espiritual. Olha aí, não mais uma memória relacionada apenas a conceitos humanos. Mas olha só. Também existe uma memória em mim chamada revelação, que vem através da revelação. Ou seja, por eu ter experimentado algo desde o Espírito Santo, daquilo que ele fala, ele não fala esse ouvido aqui. Eu quero ouvir o Espírito. Aqui, não é aqui, ele fala o coração. A palavra vai dizer que o Pai, ele lá em Joel 2, vai falar que ele viria e escreveria no coração dos seus filhos a tua palavra e eles a obedeceriam. Então nós estamos falando de um relacionamento com o Espírito Santo, com Cristo, que vai me ensinar desde um processo de revelação, vai descortinar os meus olhos espirituais, eu vou perceber a ação e tudo aquilo que ele deseja, os seus desenhos, os seus propósitos, porque eu sou filho, e desde aí também vai ser impresso no meu espírito aquilo que eu percebi. E isso é a fonte que vai me transformar, vai me tornar parecido à imagem e semelhança de Cristo. Então é algo um pouquinho mais do que apenas, porque podemos ter acesso à Bíblia, ao Logos, ao escrito, mas ainda podemos escolher o que vamos fazer, o que não vamos, a minha perspectiva, na prática, como que eu vou lidar com isso, o que eu vou produzir. Porém, quando eu ouço, me conecto ao Espírito Santo, ponto. O Pai não dá sugestão. Ele me ensina e espera que eu obedeça. Jesus vai dizer isso. Eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. A palavra vai dizer, ele sendo Deus, ele escolheu se esvaziar de si mesmo. Ou seja, eu sou Deus. Aí tem algumas questões, né, de teologia. Jesus, ele era carne, mas ele era Deus. Não, ele era Deus, porque ele foi fecundado pelo Pai, pelo Espírito Santo. Porém, ele escolheu não usar nada daquilo que era de Deus, no sentido ele se esvaziou de si mesmo. Tudo aquilo que era da sua natureza divina, ele escolheu não utilizar, se esvaziou para que ele pudesse nos mostrar que, pela dependência do Espírito Santo, quando ele foi batizado por João Batista, o Espírito Santo veio, ou seja, por ouvir o Espírito e segui-lo, ouvindo a sua voz e obedecendo, ele poderia cumprir toda a sua jornada aqui na terra e cumprir o seu propósito. É o mesmo que ele espera de nós. Por isso que ele diz assim, olha, vocês farão coisas, tudo que eu fiz, e vocês farão coisas ainda maiores. Por quê? Porque ele escolheu, sendo Deus, se esvaziar, para nos mostrar que, se nós crermos na ação do Espírito Santo, que foi aqui, ele escolheu obedecer, Hebreus 2 vai falar que ele padeceu obediência para se tornar o autor e consumador da nossa salvação. Ele padeceu obediência. Por quê? Porque ele era Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, para mostrar que o Espírito Santo, ele é, sim, pleno e plenamente capaz de nos dirigir e nos conectar ao seu propósito, aquilo que Cristo está fazendo nesse tempo. Então, quando eu começo a ressignificar ou revalorizar todos os acontecimentos, desde essa memória espiritual, desde essa memória do que foi impresso no meu espírito, Cristo escrevendo no meu coração, dando testemunho, me tornando imagem e semelhança,
Então, tudo que acontece eu valorizo mediante a obra de Cristo na minha vida. Consequentemente, as minhas emoções são totalmente transformadas. Jesus estava sendo pregado no madeiro, torturado, morte de cruz, da morte mais terríveis que existem. Mas ele é capaz de olhar para as pessoas e dizer assim: Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que estão fazendo. Por que ele consegue fazer isso? Mediante tanto sofrimento, às vezes a gente bate o dedinho no canto da cadeira, a gente já quer falar algumas coisas que não deve. Às vezes acontece algumas injustiças, alguém fala um pouquinho com uma voz alterada, eu já quero fazer justiça. E ele fala assim: oh, poxa vida. Lá no Sermão do Monte ele vai falar assim: olha, a justiça de vocês tem que exceder muito a dos fariseus. Agora eu entendo. Porque, o que ele está falando? Ele está falando de uma revaloração ou de começar a ver as coisas desde a perspectiva do Espírito. E isso vai me levar a uma plataforma de sanidade, de cura, de não dependência, de emoções sanadas. Uau! Que tremendo que é isso! Se você apenas olhar para uma mulher do seu próximo e desejar, você já pecou. Uau, que nível de justiça! É claro, se eu começo a ressignificar, se eu começo a ver, a valorizar as coisas como Cristo valoriza, eu consigo estabelecer isso, essa conduta, essa justiça na minha vida. Porque já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Agora eu entendi o que Cristo espera. Ele espera que eu pegue cada uma das verdades que Satanás impregnou em mim, da minha memória de longo prazo, das minhas experiências e traumas que eu vivi, que eu dimensionei errado quando criança, que supervalorizei. Eu coloque tudo isso diante dele e revalorize, ressignifique desde como ele vê. Você entende isso? Por isso que a palavra vai dizer também, olha, levem todo pensamento cativo diante de Cristo. Uau! É aí que eu vou dar novo valor às coisas? É diante de Cristo. É tremendo eu entender isso. Amém? Vamos lá, vamos olhando para esse modelo, que é o modelo da psicologia hoje, é o modelo de terapia hoje. É válido? É válido. Mas é um nível de abordagem. É um nível de cura. É do homem natural. Mas o que nós estamos mostrando é que a ciência, ela começa a entender algumas coisas, ela não consegue entender tudo, porque ela não vê o homem como um ser espiritual. Mas nós podemos olhar para isso e falar assim, uau, isso é verdade, o que eles estão dizendo. Eles estão vendo alguma coisa. Não que nós vamos misturar psicologia com Cristo, não é essa a questão. É que a ciência está aí. Estão descobrindo o que nós já sabemos, o que nós já vivemos. Não é? Então eu quero compartilhar com você mais um videozinho. Tenha paciência, aguenta a mão aí, que vai ser muito interessante. São 10 minutinhos e você vai poder então desfrutar. Vamos lá, vamos dar play aqui e você vai. Olá, meu nome é Gabriela Afonso, eu sou psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. No vídeo de hoje eu vou trazer o principal conceito da terapia cognitivo-comportamental, o conceito-chave para você fazer qualquer mudança ou alteração que você quiser na sua vida. A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem de psicoterapia que é estruturada, ela é voltada para o presente e orientada por metas e objetivos. Mas o principal aspecto da terapia cognitivo-comportamental é que ela tem ferramentas que visam, em última análise, desenvolver a autonomia do paciente. O princípio central da TCC diz que não são os fatos que geram como a gente se sente ou como a gente se comporta, mas sim como a gente interpreta aquelas coisas que acontecem.
A TCC, ela parte então da premissa de que você pode ter uma vida mais feliz, mais significativa, se você pensar de uma forma mais saudável. E o nome é cognitivo-comportamental, porque também existe uma importância muito grande do comportamento. Aquilo que a gente faz, em última análise, vai retroagir sobre a nossa forma de pensar também. E no final das contas, o que a gente quer mudar na nossa vida são as nossas atitudes e comportamentos. Baseado nesse conceito, então, a gente vai poder pensar num primeiro exercício para colocar isso em prática. Ou seja, para você começar a fazer modificações naquelas coisas que você mesmo quer se trabalhar. E para isso a gente vai usar um exercício que chama o modelo ABC. Nesse modelo, o A ele vai representar o evento antecedente, ou seja, aquilo que aconteceu antes, também conhecido como gatilho da situação. O B vem do inglês, então é beliefs e significa crenças. Ou seja, aqui no B é onde a gente vai prestar atenção em qual foi o pensamento que aconteceu naquela situação. E o C vem de consequências. E por consequências a gente vai entender tudo o que aconteceu depois. Ou seja, aquilo que a gente sentiu, aquilo que a gente fez, sensações corporais. É muito comum que a gente perceba as consequências. Ou seja, quando você se dá conta, você percebe que você está irritado, você vê que você já teve um comportamento, ou seja, você foi agressivo, você já deu uma resposta. O que a gente vai começar a treinar com esse exercício é perceber o que aconteceu antes, mas principalmente aquilo de entender que no meio do que aconteceu e do que resultou, vai ter um pensamento, vai ter uma crença nossa. Então vamos dar um exemplo para ficar mais prático. Suponha que você está chateado ou chateada com seu namorado ou namorada. E aí você resolve então usar o modelo ABC para entender melhor por que você está se sentindo assim e para resolver isso. Aí a primeira coisa que você vai ter que se perguntar é qual foi o antecedente. E aí, de repente, você se dá conta que foi porque ele disse, ou ela disse, que ia te ligar à noite e não ligou. E aí você está chateado. Então, vamos entender agora qual que foi o B, né? Que crenças, que pensamentos passaram na sua cabeça a partir do momento em que ele ou ela não te ligou à noite. E aí pode ser, né, que você tenha ficado chateado e o pensamento que passou na sua cabeça foi: puxa, ele falou que ia me ligar e não ligou. Ele não dá bola mesmo, ele não liga e isso significa que ele não se importa tanto. Ou seja, que ele não gosta tanto assim de mim. Porque senão ele não teria esquecido. Então, gente, é aqui que a gente começa a entender o que a TCC fala. É um fato de que a pessoa não ligou, mas a interpretação sobre o porquê, o que isso significa, vem desse pensamento. Uma outra pessoa poderia ter o outro pensamento, que podia ser assim: certeza, ele não me ligou, ele tá fazendo isso de birra, ele tá me provocando. Essa pessoa provavelmente ela vai ter uma outra ativação emocional, ela vai ficar mais com raiva do que triste. Então, você percebe nesse exemplo como que é o pensamento que vai estar muito relacionado com aquilo que a gente vai sentir e provavelmente com aquilo que a gente vai fazer, né? Porque se você ficar triste, a sua tendência é ficar mais amuado, não querer ligar e fazer outra coisa. Se você fica com raiva, pode ser que a hora que você fale com a pessoa, você já esteja com uma entonação um pouco mais agressiva. E pode ter um terceiro tipo de avaliação sobre essa situação, que é: puxa, não sei porque ele não me ligou. Será que aconteceu alguma coisa? Será que ele estava cansado? Será que esqueceu? Será que ficou tarde? Amanhã eu pergunto. Ou seja, eu não faço nenhuma interpretação específica porque eu não tenho evidências sobre o que aconteceu ou não. Então, a base desse exercício consiste em, toda vez que você perceber uma ativação emocional importante, né, ali na consequência, que é o que a gente percebe mais, e que geralmente é o que incomoda, ou seja, eu tive um comportamento que não foi tão legal, ou eu tô me sentindo triste, ou eu tô com raiva, ou eu tô ansiosa, a primeira coisa que você vai fazer é se perguntar sobre os 2 passos anteriores. Qual era a situação anterior, antecedente, e qual foi o pensamento que passou na sua cabeça? Esse é um exercício simples, mas ele contém a premissa central da terapia cognitivo-comportamental e vai ser a base para todos os outros assuntos que a gente conversar aqui. Desde melhora da autoestima, como melhorar seus relacionamentos, como ser mais disciplinado, tudo vai estar relacionado com essa ideia.
próximos vídeos, a gente vai começar a entender como trabalhar com esse pensamento, porque muitas vezes fazendo esse exercício, a gente vai começar a se dar conta que esse pensamento ele pode não ser tão preciso assim, como nesses exemplos que eu dei, que é quando a gente não tem evidências. Quando a gente não tem evidência, significa, né, a TCC ela vai dar um nome para esse pensamento de pensamento distorcido. E aí a gente vai ver o que a gente faz com esse pensamento. Mas inicialmente, num processo de autoconhecimento, a primeira coisa é a gente se dar conta disso que a gente está pensando na situação. Além aqui desse canal, também tem o meu Instagram, onde eu compartilho dicas e reflexões diariamente. Então, se você quiser, me acompanha por lá também. Legal, que é tudo ao vivo, tá? Sem cortes. Então, paciência um pouquinho comigo aí. Muito interessante, não quero me alongar mais, mas ficou muito claro que algumas pessoas nesse sistema ABC, o acontecimento ou estímulo, né? E o B, a valorização ou crença, e o C, a conduta e a emoção, aí no B, alguns vão, na sua crença, vão colocar aí filosofias, vão colocar aí religiões, porém nós, aqueles que cremos em Cristo, vamos colocar o Espírito Santo, aquilo que Ele tem nos revelado, nos ensinado, impresso no nosso coração, e desde aí vamos aprender a lidar com os estímulos, aquilo que é externo, e vamos então poder ter a conduta correta, a emoção correta. Isso é tremendo. Se nós não entendemos isso, queremos olhar para as coisas espirituais e achar que vamos conseguir, desde nós mesmos, fazermos algumas coisas, não. A única forma é buscarmos um relacionamento em Cristo Jesus. É a fome e é a sede que Ele mesmo estabelece em nós quando deseja nos atrair. E eu creio que isso está em mim, está em você, está em todos aqueles que são eleitos, são predestinados, são chamados, são feitos filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Então damos glórias ao Pai por esse tempo. Animo você a dar sequência. Temos aqui algumas coisinhas para falar, mas falamos na próxima. Vamos continuar nesse processo de olharmos para isso, estamos nos aprofundando, estamos trazendo o máximo de luz possível, que isso vai se acomodando dentro de nós, e no final desse processo nós temos condição de sermos transformados e ajudarmos aqueles que têm esse problema da adicção. Amém? Então um forte abraço para você, fica na paz, que o Pai continue te fortalecendo em nome de Jesus. Fica na paz, meus irmãos.